Então, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Algo que Deus tem trazido ao meu coração, né? Meditando sobre a vida de José. E o tema dessa palavra é o diferencial de uma trajetória. O diferencial de uma trajetória. Eu quero começar falando sobre trajetória, queridos. Do sonho até a realização existe um percurso, existe uma trajetória, existe um caminho que precisa ser percorrido. E a gente vê a história de José me inspira profundamente. Eu leio José, eu já li várias vezes Gênesis, já li várias vezes a história de José, já li sobre o livro de José, já li livros sobre a vida de José. Mas a história de José mexe tanto comigo, sempre que eu leio, eu sou mexida dentro de mim. E sou levada a perseverar, né? Fortalecer a minha fé. Botaram água quente aqui para mim. Saúde vocal, né? Né, Lulu? Pode ser misturadinha, mas tá bom. Obrigada, amor. Não precisa ser tão gelada, mas também então. Obrigada, tá, linda? Mas foi, eu senti o amor dela agora para mim, né? Botando uma água mais quentinha aqui. Foi o amor dela. Ela pensou, ela não toma gelado, né, Lu? Então, voltando aqui, né? E eu queria falar sobre o diferencial de uma trajetória. A gente vê que na vida de José, eu queria falar sobre José hoje. A gente vê um jovem que nasceu numa família que, apesar de ser uma família escolhida por Deus, apesar de ter um pai aliançado por Deus, com Deus, apesar de ter promessas de Deus sobre a vida dele. Gente, se a gente parar para analisar a família de Jacó, a gente fala, gente, isso aqui não é a família ideal para viver o que Deus prometeu. Isso aqui não é o tipo de gente, né? Começando por Jacó, que era um trapaceador, um enganador, e de repente Jacó constrói uma família, também toma uma trapaça, né? E a gente vê aqui o pai de José, uma família totalmente desequilibrada e desestruturada, uma concorrência que vinha desde a família de Jacó, porque Jacó e Esaú, eles viviam também um ambiente de competição, porque os pais tinham suas preferências, e isso gerou nos dois uma concorrência, uma competição. Você vê uma falta de sabedoria em Rebeca, uma falta de sabedoria em Isaac, que gerou uma família desequilibrada que foi levando para outras gerações. E eu estou tentando situar vocês do contexto da vida desse grande homem que foi José. E qual foi o início? Ah, que bom. Qual foi o início da vida de José, da história de José? Foi nesse meio que José... No capítulo 37 de Gênesis, você pode abrir comigo, por favor. E a gente vê a vida de José, como ela começou. E eu quero começar nessa manhã dizendo para você que não importa como você começa. Quem já ouviu essa frase? O que importa é como você termina. Mais importante que começar é terminar. Amém? Mas entre o começo e o término existe uma trajetória. Existe um caminho. Existe um percurso, meu querido. E muitas vezes a gente acha que uma história na nossa vida, que uma situação na nossa vida é o ponto final daquele sonho, daquele projeto que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que não é o ponto final, é uma trajetória. Amém? Que a sua história ainda não chegou ao fim. E que você precisa crer que existe um processo que você tem que passar para chegar no fim da história que Deus escreveu para você. Mas existe um diferencial na história de José. E eu quero trazer para você, nessa manhã, o diferencial na trajetória desse homem. Então, aí no capítulo 37, versículo 3, a palavra fala assim: Israel, que era Jacó, tá, gente? Amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice.
e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso se aborreciam mais ainda. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este é o sonho que tenho sonhado. Nem um pouquinho mostrado, né, gente? Foi lá e botou no Instagram o sonho que Deus falou com ele. Foi lá e postou no Facebook. O projeto de Deus para a vida dele. Era tempo de fazer isso? Não. José tinha sabedoria? Não. Ele estava pronto para viver aquele sonho? Não. Ele tinha humildade para viver aquele sonho? Não. Ele tinha entendimento para viver aquele sonho? Também não. Mas ele foi lá e postou no Facebook e no Instagram. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, pois seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gente, que clima de tensão Jacó vivia na casa do seu pai. Imagina como é que não era todos os dias acordar no meio daquela situação de conflito. A Bíblia diz que os irmãos não falavam com ele. Imagina o clima de tensão, como era desagradável viver na casa de José. Imagina como que não era voltar para casa. Imagina como que não era tenso o relacionamento ali e como que Deus colocou um sonho desse no coração de uma pessoa que vivia num contexto desse. Então eu já quero dizer para você que não importa o contexto da sua vida, não importa o que você está vivendo, não importa a família que você nasceu, não importa a bagunça que está a sua vida, não importa a bagunça que é a sua família, Deus ele vai colocar sonhos no seu coração. E se Deus colocou sonho no seu coração, Ele é poderoso para realizar os sonhos que Ele colocou no seu coração. Independente do seu contexto familiar, independente do que te rodeia, independente da sua circunstância, querido. Naquele momento, talvez, quando eu falei isso para você, você falasse: nossa, mas não, para mim não. Mas talvez, mesma sensação que havia no coração de José, quando ele estava vivendo aquela fase da história dele. Existem fases na nossa vida, existem tempos e tempos. A Bíblia fala que existem tempos e estações que foram determinadas por Deus, que há tempo debaixo do céu determinado. Eu preguei sobre isso na Rede Mulheres, né? Para todo propósito de Deus há um tempo determinado, ou seja, disse isso na Rede Mulheres, né? Deus escreveu na agenda dele o dia da realização do sonho dele para a tua vida. Está escrito na agenda de Deus. Eu ouvi um amém, Lohan. Glória a Deus, Lohan. Lohan creu nessa palavra. Amém, queridos? Obrigada, Lohan. Amém. Existe um dia que Deus escreveu o cumprimento da promessa dele na agenda dele. Existe um tempo determinado de Deus para a sua vida. Amém? 4 agora falaram amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê mesmo? Então, se você crê, diga amém. Amém. Querido, e esse tempo está escrito. E não adianta você se espernear, você gritar, você chorar, arrancar os cabelos, plantar bananeira, correr, gritar. O dia que Deus estabeleceu vai se cumprir se você se mantiver, vírgula, se você se mantiver agarrado a Deus, independente do que você está vivendo. Tem um diferencial aqui nessa trajetória. E a gente vai ver esse diferencial. Amém? Então, a gente vê aqui que havia uma conspiração. Então, ele passou primeiro empecilho, primeira situação, circunstância que José passou na família, na trajetória dele, foi uma grande contenda familiar, foi uma grande desestruturação familiar,
foi um grande levante dentro da sua própria casa. Então, a gente pode ver inveja, a gente pode ver desequilíbrio, a gente pode ver um pai que não tinha sabedoria, porque onde é que já se viu um pai dar um presente para um filho tendo 12 filhos e não dá para os outros? Né? Lá em casa, se eu der um negócio para a Giovana e não der para a Sofia, gente, dá ruim. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Se der para uma, tem que dar para outra. Né? Até no aniversário da Giovana, esses dias, eu falei, meu Deus. Aí o pessoal liga, né? Fala, Débora, tem que comprar um presentinho para a Sofia também, né? Porque não entende ainda, né? Mas não é só criança que não entende, não, gente. Né? A gente sabe aí, vocês sabem muito bem, na casa de vocês, desce para o seu irmão, não desce para você. Então, a gente tinha aí um pai sem sabedoria, porque recebeu também isso lá na família dele, né? Era a mãe dele, fazia a diferença entre os irmãos. A gente viu conspiração contra ele, a gente vai ver. E vocês acham que o coração de José precisou receber cura? Vocês acham que José, por algum momento, sentiu tristeza, ressentimento no seu coração? Vocês acham que José ele foi atingido por flechas de ressentimento? Que José teve que passar por esse processo? José passou, sim, por um momento. Vocês acham que ele, não, tá de boa, meus irmãos me odeiam, tentaram me matar, mas tudo bem. Ou vocês acham que isso não trouxe uma profunda tristeza no coração de José? Vamos ver aqui no versículo 20. A palavra fala assim, olha só que interessante, gente. No versículo 18, desculpa. O pai de José mandou ele ir lá ver os irmãos, certo? E aí no versículo 18 fala assim, e viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor, vinde agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles estavam preocupados em matar José? Sim, mas a preocupação deles era o quê? Matar o sonho de José. Eles achavam que poderiam matar o sonho de José. E a história de José começa com pessoas tentando matar o seu sonho. O propósito era falar assim, vamos, e a gente vai ver o que vai ser dessa historinha aí que ele contou. Então, na verdade, José era odiado por causa dos seus sonhos. Querido, talvez você na sua vida também esteja passando por isso, ou já passou por uma situação onde as pessoas tentaram entulhar os seus poços, né? Tentaram matar os seus sonhos, ou você está passando por um processo. Mas a gente vê na vida de Isaac, o avô de José, que quanto mais eles entulhavam os poços de Isaac, Isaac continuou cavando poços, até que ele encontrou o poço que Deus tinha dado a ele. Queridos, talvez você esteja passando por uma situação onde alguém esteja tentando matar os seus sonhos, dizer para você que não vai dar certo, uma palavra negativa, alguns olhares ao seu redor dizendo, não dá para você essa história de ser crente, você é maluco, isso não dá para você. Não, isso aí vai durar algum tempo, daqui a pouco essa pessoa vai voltar a fazer o que fazia, e você está projetando a sua família na casa de Deus, sonhando a sua família na casa de Deus, e alguém vira para você e diz que não dá, ou às vezes não é alguém que diz para você, mas são ataques de Satanás na tua mente, dizendo que não vai dar, que isso aí não é para você. Mas eu quero dizer para você que, gente, por mais que Satanás se levante contra o seu sonho, eu quero começar dizendo aqui, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, aqueles homens que eram irmãos de José se levantaram contra a vida dele para tentar matar o projeto que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha um projeto para a vida de José, e aqueles irmãos usados por Satanás tentaram matar o projeto que Deus tinha para José. Mas Deus era por José. E eu quero começar aqui deixando a primeira declaração e o diferencial que tinha na vida de José e na trajetória de José é que Deus estava com José. Eu quero mostrar isso para você no versículo mais abaixo. Versículo 39. Então a gente vê aquela situação, ele foi vendido como escravo para o Egito, que os irmãos decidiram não matar mais ele, mas tipo, joga esse homem para longe que a gente vai ver que nada disso vai acontecer.
E no capítulo 39, versículo 2, a palavra fala assim, vamos no versículo 1. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José. Você pode dizer isso comigo? O Senhor estava com José. Você pode dizer mais uma vez? O Senhor estava com José. A trajetória de José, gente, é uma trajetória tão trágica que se você olhar, você fala assim, nossa, José é um azarado, porque parecia que tudo dava errado na vida dele. A gente vai ver aqui, mas eu quero começar declarando que o diferencial da trajetória de José é que o Senhor estava com José. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos dizer isso mais uma vez? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui no versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que Yahvé, estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o a ele e o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua mão tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Gente, de repente, José passa por uma outra fase da sua vida. Ele passa aquela fase de tristeza e, de repente, ele arruma um bom emprego e as coisas começam a dar certo na vida de José. Deus começa a prosperar, apesar das angústias que ele viveu. Vocês não imaginam, gente, as questões emocionais que José não precisou resolver para não entrar em depressão. Porque uma pessoa que é odiada pelos irmãos, é afastada do seu pai, vai para uma terra distante e não sabe mais notícia da sua família. Essa pessoa é tendente ao quê? A depressão. Essa pessoa é tendente a suicídio. A gente vê que o índice de suicídio hoje é considerado epidêmico. Por quê? Porque as pessoas passam por circunstâncias traumáticas. Isso aqui, gente, isso aqui é uma situação muito traumática. O que ele viveu, imagina, se coloca no lugar de José, gente. Eu não consigo nem me imaginar, mas eram as pessoas que ele mais amava, era a família dele. E a família dele dá um fim àquela história. E talvez naquele processo, José pensou assim, não, eu acho que realmente aquele sonho que eu tive foi coisa da minha cabeça. Nunca vai acontecer, porque agora eu sou um escravo aqui no Egito. Mas, mesmo sendo escravo, as coisas davam certo para José. Aonde ele botava a mão dele, ele prosperava. Onde ele chegava, as coisas aconteciam. Porque o Senhor estava com José. Querido, não importa em que período da tua trajetória você esteja. Quero dizer para você que se você segurar o Senhor, você vai prosperar nesse lugar onde você está. Você vai prosperar nessa situação de desespero. Você vai prosperar nessa situação de angústia. Deus vai colocar a mão sobre você e Ele vai te abençoar. Amém, querido? Mesmo que você esteja nessa circunstância, talvez você pense assim, meu Deus, como é que eu vou viver dessa forma? Como é que eu vou viver se, enfim, a situação financeira está ruim? Como é que eu vou viver se a situação lá em casa não está legal? Deus vai fazer você prosperar no meio dessa situação, no meio dessa circunstância. Se você segurar a Deus, porque Deus era com José. E esse era o diferencial da trajetória de José. Queridos, nós temos uma trajetória aqui nessa terra. A palavra fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Depois a gente vai ler esse versículo. Lá em 1 Pedro, a palavra fala que nós somos estrangeiros. Isso aqui é só um processo que a gente está passando. Mas Deus não quer que você se prenda ao fim da história, mas Ele quer que agora você prospere hoje onde você está. Quando o povo foi preso, foi levado cativo para a Babilônia, Deus falou para eles, olha, construam casas, tenham filhos, multipliquem e não diminuam.
Vocês vão prosperar aqui na terra da aflição de vocês. Eu quero dizer para você e trazer essa palavra sobre a sua vida. Por mais que você esteja vivendo um momento de aflição, se você não largar o Senhor, se você permanecer firme como José permaneceu, você vai prosperar na terra da sua aflição. Deus vai fazer a tua vida prosperar aonde você está. Pode até ser que você não saia desse lugar hoje. Pode até ser que demore para essa situação se resolver. Mas aí onde você está, no meio dessa situação, a mão do Senhor está sobre a sua vida. E você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida, nesse lugar onde você se encontra hoje. Amém? Porque esse é o diferencial da trajetória. Esse é o diferencial na nossa trajetória. Eu quero continuar trazendo aqui mais algumas coisas que José enfrentou. Quando tudo começou a dar certo, quando ele arrumou um bom emprego, quando ele falou assim, agora sim vai para frente a minha vida. E Deus começou a prosperar e ele viu que Deus estava com ele. E talvez ele já tomou um pouco mais de confiança, né? Talvez ele já estava com uma face mais feliz. Não está dando tudo certo agora. Eu não sei se isso já aconteceu com você. De repente, parece que alguém puxou o tapete de José e novamente José voltou para aquela estaca zero de cova, opressão. Vamos ver o que aconteceu aqui na vida de José? Ali no versículo 7, no capítulo 39. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe de tudo que é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só, gente, o temor que havia no coração de José. Ele podia muito bem chutar o balde e falou, cadê o Deus de Isaac, de Jacó? Cadê o Deus dos meus pais que me permitiram passar por tudo isso? Sabe de uma coisa? Vou chutar esse balde aqui. E todos os dias a Bíblia diz que José passou por tentações na área da sexualidade, queridos. Olha aí. Isso aqui vai bem certeiro assim na vida dos homens principalmente, né? Que Satanás ele arma arapucas para que nos tire do propósito de Deus. Queridos, a Bíblia fala que todos os dias aquela mulher falava ao ouvido de José. E talvez você chegou nessa manhã aqui e Satanás esteja traçando um projeto para você. E todos os dias você está sendo tentado em alguma área da sua vida. Todos os dias José era tentado a largar a aliança de Deus, a aliança com Deus. Satanás, além de tentar te ferir, ele vai tentar armar projetos para que você abandone a aliança que você tem com Deus. Porque se ele conseguir tirar Deus da sua trajetória, aí sim ele vai conseguir matar os planos de Deus para a sua vida. Mas se você se mantiver firme com Deus, apesar das tentações, apesar das provocações, se você se voltar para o Senhor, apesar do que você tem vivido de tentação na sua vida pessoal, sexual, emocional, financeira, gente, de sermos corretos, honestos em tudo que fazemos, se nós nos mantivermos firmes e aliançados com Deus, nós vamos manter um diferencial na nossa trajetória. E a gente vê que apesar de todos os dias José passar por aquela tentação, todos os dias José passar por aquele processo, ele foi firme e se manteve na sua posição. E você acha que deu tudo certo para ele porque ele se manteve certo? Porque ele se manteve bom? Porque ele se manteve fiel a Deus? José nem tinha esposa, gente. Mas ele tinha temor a Deus. Ele não tinha esposa. Mas ele tinha temor e aliança com Deus. Quer um segredo para ser fiel à sua esposa, ao seu esposo? Seja fiel a Deus. Amém? Antes de ter esposa, ele já era fiel a Deus. Amém? E quando a tentação bater na sua porta, você vai fazer igual José. Vamos ver o que aconteceu?
No versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos que estavam ali, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo, o sangue de Jesus tem poder. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ele fugiu, ele disse não à tentação. Vocês acham que ficou tudo certo na vida de José? Deu tudo errado, porque ele decidiu fazer o que era certo. Eu vou dizer uma coisa para você. Nem sempre quando você decide fazer o que é certo, vai dar tudo certo no começo. Pode ser que a coisa piore antes para depois melhorar. Mas tenha certeza de que se você se mantiver com Deus, ainda que as coisas piorem no começo, no final vai dar tudo certo. Porque você tem um diferencial na tua trajetória. Escolha manter Deus na tua trajetória. E a gente vê aqui, querido, que ele passou por esse momento tão difícil. Gente, ser acusado de como ele foi acusado, sendo um homem honesto, como ele era, foi uma outra ferida muito grande nas suas emoções. E ele podia muito bem dizer assim: meu Deus, tudo dá errado na minha vida. Eu disse não para essa mulher e olha o que aconteceu, porque ele foi fiel a Deus. Vocês acham que ficou tudo bem? Vamos ver? Quem conhece a história já sabe, né? A mulher armou uma arapuca para ele. A mulher armou uma pegadinha para ele. Varões de Deus, cuidado com as pegadas de Satanás, as pegadinhas que Satanás trama para a vida de vocês. Porque eles querem tirar o diferencial da trajetória de vocês e matar os planos de Deus para a vida de vocês. Ele sabe o que tira Deus da sua trajetória. E ele vai fazer de tudo para tirar Deus da sua trajetória. Então vamos ver o que aconteceu com essa mulher e com a história de José em relação a esta mulher. Então falou-lhe, a mulher falou para o seu marido, conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras: me faz teu servo, a sua ira se acendeu. O senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, ele esteve na casa do cárcere. José foi preso por causa de uma falsa acusação. Gente, misericórdia! Quem olha a história fala assim: nossa, Deus, que vida! O homem foi acusado injustamente de tentar molestar a mulher do servo dele. O homem era honesto, o homem era puro, o homem era bom, o homem era fiel, mas ele foi acusado falsamente, ele foi acusado injustamente. Gente, você já foi acusado? Alguém que já foi acusado injustamente? Gente, é muito ruim você sofrer uma falsa acusação, não é verdade? É tão frustrante quando você é fiel e alguém fala contra você de uma forma injusta. Isso machuca, isso fere. E além dele ter sido acusado injustamente, ele foi preso injustamente. Um homem fiel, um homem bom, ele foi preso injustamente. Talvez você pense: aonde está Deus nessa trajetória? Talvez tenha passado pela cabeça de José: aonde está Deus na minha trajetória? Porque eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. Já passou isso pela sua cabeça? Satanás já soprou isso no seu ouvido? Eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. Querido, eu quero dizer para você: mantenha o diferencial da tua trajetória, porque a história ainda não acabou. Porque você está no percurso, você está no caminho. Mas eu quero deixar mais uma vez essa frase para você. Apesar dele ter sido preso, o versículo 21 diz o quê? Vamos ler juntos, todo mundo bem forte e bonito. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Lá no versículo 23, no finalzinho, fala assim: porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia! Olha, podiam botar ele preso, mas lá na prisão a mão do Senhor estava sobre ele e ele prosperava.
Meu querido, pode ser que a coisa não esteja como você quer, que não esteja do jeito que você planejou, que não esteja do jeito que você sonhou. Mas se Deus está na tua trajetória, o que você fizer e aonde você estiver, vai prosperar. Deus vai abençoar o serviço da tua mão, o trabalho da tua mão, se você segurar Deus na sua trajetória. Se você mantiver Deus no seu percurso, no seu caminho. A história de José tem essa trajetória triste. E José passou muito tempo lá na prisão, gente, que a gente vê que quando ele foi preso, se eu não me engano, ele tinha 17 anos, e parece que quando ele subiu, parece que foram 17 anos. Quem falou 17? Foram 17 anos passando por sofrimento. 17 anos. Acho que foi de 13 a 40, né? Se alguém fizer as contas rápido aí. Acho que é isso mesmo. Ele passou por sofrimento, mas ele prosperou no sofrimento. Porque existia um diferencial no trajeto de José. Amém? E, queridos, estava lá José, né? Depois dessas coisas, aconteceu uma circunstância lá na prisão. E 2 homens tiveram um sonho, como vocês conhecem a história. E aqui eu acho tão interessante essa parte, né? Que aqui Deus já começou a mover na vida de José. Deus já começou a trazer uma luz no fim do túnel. Eles eram 2 servos do rei. E José, e aqueles 2 homens tiveram uma interpretação, tiveram um sonho. E José trouxe uma interpretação sobre a vida daqueles homens. E aconteceu exatamente por causa de uma unção, por causa de uma ação divina de Deus, uma capacitação. Gente, por causa de uma capacitação especial de Deus sobre José, José chegou onde ele chegou. Se não fosse o dom de interpretar os sonhos, ele não tinha chegado onde ele chegou. Se ele tivesse deixado o propósito de Deus, ele não teria chegado onde ele chegou. E a gente viu que ele interpretou esses 2 sonhos. E eu quero... e aconteceu o que ele fez. Um dos servos do rei foi decapitado e o outro voltou para o palácio. E ele disse assim para o amigo dele lá, né? Para aquele que tinha voltado. Capítulo 40, versículo 14. Olha aí comigo. Dá um glória a Deus aí, irmão, para você não dormir. Amém? Chacoalha quem está do seu lado. Fala, não dorme não, que Satanás não quer que você ouça essa palavra. Versículo 40. Desculpa, capítulo 40, versículo 14. Olha só aqui que José falou para aquele homem que voltou para o palácio. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado na terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nesta cova. Então, o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e teve o outro sonho, né? E aí lá no versículo 23, eu quero que vocês leiam comigo. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E quando uma luzinha no fim do túnel apareceu, ele falou assim, agora Faraó vai escutar falar de mim. Agora Deus vai me tirar daqui, Deus vai usar esse meio para eu sair dessa situação. Agora vai. Já aconteceu isso na sua vida? Você falou assim, agora vai. Eu vou mexer aqui uns... Tá amarrado, né? De negócio de mexer pauzinho, não é de Jesus, não. Eu vou agir aqui com o meu próprio braço e eu vou falar para o irmão, para o fulano lá, para esse homem esse amigo, né? Esse copeiro, eu vou falar para ele falar de mim para Faraó. Agora vai. Agora vai. Minha história vai chegar até Faraó e eu vou sair desse lugar. Gente, o que aconteceu? Ele esqueceu de José. Como é que alguém esquece desse jeito de uma pessoa que fez tanto bem para você? Já passou por uma situação assim? Talvez você esteja passando por uma situação assim.
Já se sentiu esquecido em uma situação? Já se sentiu esquecido? Mas eu quero dizer para você, querido, plante sua semente, porque no tempo certo ela vai frutificar. Plante a sua semente, porque no tempo certo Deus vai trazer e vai regar a semente que você plantou. Não se preocupe, porque o tempo está na mão de Deus. Sabe por que aquele homem não lembrou de José? Porque José ainda precisava ficar mais 2 anos lá naquela prisão. Porque ainda precisava Deus mostrar para José que não era por causa do dom que ele tinha que ele ia sair dali, mas porque ele moveu os céus e terra para que José saísse dali. Querido, continua plantando a sua semente, que você não sabe, a gente não sabe quando a gente vai colher. Mas vamos plantar as nossas sementes, porque Deus é que dá a frutificação. Amém? O nosso papel é plantar. O nosso papel é faz a sua parte. Continua fazendo a sua parte, sabendo que no tempo certo Deus vai mover céus e terra ao nosso favor. Amém, queridos? Eu queria trazer aqui para você... José foi esquecido, né, por aquele homem. Mas a palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor não esquece de nós. Amém? Eu quero que você leia comigo lá em Isaías 49, versículo 15. Vamos ler esse versículo? Queridos, talvez você esteja assim na sua trajetória, nesse período, se sentindo esquecido por Deus e por todos. Mas os olhos de Yahvé estão sobre toda a terra. Amém? Ele está contemplando o teu coração, ele está contemplando a tua história, ele está contemplando o teu percurso, ele está contemplando a tua trajetória. Isaías capítulo 49, versículo 15. Quem achou diz amém. Isaías 49, versículo 15. Vamos ler juntos, queridos? A palavra do Senhor fala assim. Vamos ler bem forte. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os muros falam das nossas emoções, da nossa vida, da nossa história. Os teus muros estão continuamente perante mim. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Pode, gente. Pode. Já viu tanta mãe doida por aí? Que larga o filho, que deixa o filho. Pode. A Bíblia fala assim, ainda que esse absurdo aconteça, ainda que isso aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu quero dizer para você que você não está esquecido nessa cova. Que você não está esquecido nessa prisão. Que você não está esquecido nessa circunstância. Deus, Ele não se esquece de nós. Os nossos muros estão perante o Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, e hoje é o que a gente mais vê por aí, gente. Todavia eu não me esquecerei de ti. Você não está esquecido. Talvez as pessoas se esqueceram de você. Talvez as pessoas esqueceram do bem que você fez para elas. Mas Deus quer ensinar para você que a tua recompensa vem dele. Deus quer ensinar para você que a tua recompensa não vem de homens. Que Ele está cuidando de você, mesmo quando você pensa que é esquecido. José estava ali naquela prisão. E você pode fazer de tudo para sair desse lugar, mas se Deus tem um tempo específico dele, no tempo certo Ele vai mover céus e terra a teu favor. Ele é poderoso para dar sonho para o faraó, para tirar você do cárcere. Amém? Dá um glória a Deus aí bem forte para você não dormir. Ele é poderoso para dar sonho. Gente, pensa nisso.
Você está lá preso no cárcere, aí Deus dá um sonho para o Bolsonaro. Olha só, o rei de toda a terra de Faraó teve um sonho e só José tinha habilidade para interpretar aquele sonho. Isso foi mão de Deus ou não foi mão de Deus para tirar Faraó, para tirar José daquele lugar, gente? Mão de Deus que tirou ele de lá. Talvez se ele tivesse saído naquele tempo que ele interpretou o sonho daquele copeiro, ele tivesse pensado assim, eu sou um cara que interpreta sonhos, por isso que eu saí daqui. Se eu não tivesse interpretado os sonhos, eu não tinha saído daqui. Mas Deus estava dizendo para ele, apesar das suas virtudes, apesar do seu potencial, da unção que eu coloquei sobre a sua vida, você depende de mim e da minha ação para sair desse lugar. Já se sentiu impotente? Já se sentiu assim, meu Deus, mas sou tua filha, sou tua serva, sou teu servo. Mas você se sente totalmente impotente. É nessa hora que Deus permite que você permaneça mais 2 anos ali naquela situação. 2 anos é coisa pra caramba, gente. 2 anos mais preso. E ele tinha uma expectativa. Agora vai, agora eu saio. Querido, talvez você esteja nesse lugar. Mas Deus está dizendo para você, eu não me esqueci de ti. Amém? Já ouviu falar naquela história da prateleira? Que o vaso tem que ficar lá na prateleira, esperando um tempo, para que todo o processo se cumpra. Talvez você esteja no tempo da prateleira. É porque Deus está trabalhando na sua vida e no seu caráter para que você possa subir lá e ter um coração correto diante de Deus. Amém? Quem sabe se ele tivesse subido antes, quando ele viu os irmãos dele, ele tivesse tido uma outra atitude. Todo mundo fala, José perdoou os irmãos, né? Ele foi uma bênção. Amém, é verdade, uma inspiração para nós. Mas, gente, eu não vou entrar nessa parte da história, não. Quem conhece a história sabe muito bem que ele teve uma luta interior até que ele liberasse os irmãos. Ele deu uma apertadinha, né? Ele quis dar uma liçãozinha. Eu acredito que sim. Por que ele deixou os irmãos passarem por aquele pavor todo? É porque ele estava numa luta interior com ele. Quem conhece a história de José aqui? Quando os irmãos chegaram, né? Ele falou assim, não vou me revelar logo de uma vez. Ele poderia muito bem ter feito assim, irmãos, né, eu perdoo vocês. Mas não, ele endureceu a cerviz. De onde vocês são? Né? Ele passou um tempinho ali meio que lutando com aquele ressentimento e lutando com aquela situação até que ele não se rendeu ao caráter de Deus que estava impresso na sua vida, né? A comunhão que eu creio que José tinha com Deus, o temor que ele tinha de Deus, fez com que ele rompesse com todas aquelas cadeias do ressentimento e perdoasse os seus irmãos por completo. Porque depois você vê uma pureza de coração tão grande em José, quando o pai dele morreu, né? Ele falou, não tenham medo, vocês intentaram o mal contra mim. Porém, Deus transformou esse mal, né, em bem, né? E eu vim para cá com o propósito de Deus. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Ele entendeu no final aquele processo, mas eu tenho certeza que durante o processo ele não entendia muita coisa. Mas ele se manteve firme, querido. Mesmo que você não esteja entendendo o que você está passando. Mesmo que você esteja numa situação de impossibilidade, está se sentindo impotente, não solte o diferencial que tinha na vida de José. Ele não soltou. E ele moveu o coração do rei. Ele moveu o coração de alguém grande. E Deus é poderoso para mover céus e terra ao seu favor, para tirar você desse cárcere onde ninguém está te vendo. Ninguém estava vendo José. E a pessoa que viu que quem era realmente José, esqueceu de José, mas os olhos do Senhor estavam sobre José. Os olhos do Senhor estavam sobre a trajetória de José. Eu quero dizer para você, os olhos do Senhor estão sobre a sua trajetória. E ela ainda não chegou ao fim. Amém? Para fechar essa palavra, estou encerrando, para começar a encerrar.
eu queria ler para você o resumo da trajetória de José. Aqui, no versículo 'Eu estou em Isaías, gente. Estava em Isaías procurando o fim da história de José. Não dá. Vamos voltar lá para o capítulo 45. Capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52. E a gente vê aqui o resumo da vida de José. Foi o nome que ele colocou nos seus filhos. A Bíblia fala aqui, a partir do 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. E lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Ele disse sobre a trajetória dele, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Em outra versão fala de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Queridos, Deus vai permitir que pelo processo você passe por momentos de dor, você passe por momentos de tristeza, você passe por momentos de sofrimento, mas Deus vai te fazer esquecer. Deus tem cura para a tua alma, na tua trajetória. A gente sabe que José não teve amnésia. Você acha que ele esqueceu? Quando a Bíblia fala, Deus me fez esquecer, ele estava dizendo, Deus me curou do que eu passei na casa do meu pai. Deus me curou a minha alma das situações, das circunstâncias que eu vivi, do sofrimento que eu vivi. E ele disse, resumindo a trajetória dele, Manassés, Deus me curou, Deus me fez esquecer do sofrimento. Querido, não importa o que você tenha passado na tua vida, o tipo de sofrimento, Deus é poderoso para passar um bálsamo no teu coração e trazer cura sobre a tua vida no fim da tua trajetória. Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te sara. E você vai dizer, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer do trabalho na casa do meu pai. Deus me fez esquecer de tudo que eu vivenciei na casa de meu pai. Então eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida Manassés. Amém? Que se você mantiver, Deus ele vai trazer sobre a tua vida cura e você não vai lembrar do passado com dor, com sofrimento. Você não vai ter amnésia, como diz a apóstola, né? Ninguém tem amnésia. Ah, mas eu nunca vou esquecer. Verdade, você nunca vai esquecer. Mas quando Deus te cura, você lembra daquilo e aquilo não gera mais dor no seu coração. E Deus quer nos levar nesse nível de cura. Que você lembra e você glorifica a Deus, porque você passou por aquilo tudo, mas você sobreviveu. Amém? Tem um monte de música aí do pessoal pentecostal que fala sobrevivi, né? Eu gosto desse negócio. Sobrevivi. Eu quero dizer para você, você vai sobreviver a essa circunstância. Amém? Você vai sobreviver. Fala para o seu irmão, você vai sobreviver, irmão. É só parte da sua trajetória. E a segunda declaração que José fez, que foi o segundo filho, que ele chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em outra versão fala, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então ele experimentou uma trajetória de dor. Ele experimentou uma trajetória de desequilíbrio familiar. Ele experimentou uma trajetória de tristeza. Ele experimentou uma trajetória de calúnia. Ele experimentou uma trajetória de incerteza. Ele experimentou uma trajetória que parecia que ninguém estava vendo ele. Ele experimentou todas essas situações na sua trajetória. Mas sobre a vida dele veio Manassés, veio cura,
para a dor que ele viveu naquela trajetória, e sobre a vida dele veio Efraim. Ele teve cura e prosperidade. Querido, no mundo vocês vão ter aflições, Jesus já falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, queridos, nada. Amém? Nada. Se a presença do Senhor for conosco, eu lembro de Moisés dizendo em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, ele diz: Senhor, eu não vou se a sua presença não for comigo. E o Senhor falou com ele: se a minha presença vai com você e vai te dar descanso. Querido, se a presença de Deus estiver na tua vida, você pode estar na casa de Potifar, você pode estar debaixo de opressão, de tentação, você pode estar no cárcere, você pode estar onde você estiver, você vai ter descanso de Deus e certeza e convicção de que a sua história ainda não chegou ao fim. Não é o ponto final, é só uma fase da sua história. Você precisa sair daqui nessa manhã crendo nessa palavra, que sobre a sua vida há uma declaração de cura e de prosperidade, porque Jesus Cristo já comprou na cruz do Calvário a vitória para você. Amém? A vitória foi declarada, foi decretada sobre nós. Por isso, talvez você esteja no meio da sua trajetória, mas Deus está aqui nessa manhã dizendo para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você nessa caminhada, você vai sim passar por tribulação. Você vai sim passar por descanso. Você vai sim passar por tristeza, por frustração, por esquecimento. Plantou tanto bem. Parece que eu só colho mal. Quem já não se sentiu lesado assim? Poxa, eu fiz bem para aquela pessoa. Aquela pessoa vem e me esfaqueia pelas costas. Eu já passei por isso. Quem já fez isso? Quem já passou por isso? Tomei. Só porque eu fui boa. Mas Deus quer ensinar pra gente que não é porque a gente é bom. Não é porque a gente é bom. É por causa da bondade e da fidelidade. É porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então eu quero fechar essa palavra, querido, dizendo: segure o diferencial na tua trajetória. Você está onde no seu caminho? Nós não somos estrangeiros. Nós estamos chegando a algum lugar. Mas se Deus estiver na tua história, se Deus estiver nesse trajeto, você vai chegar lá aonde Deus projetou e no sonho que Ele colocou no seu coração. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu falo assim, vem aquele pensamento de dúvida, né? Senhor, mas e os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração? Senhor, mas e aquilo que o Senhor falou no meu respeito? Queridos, nessa manhã o Senhor está falando assim, o que Deus falou a respeito da sua vida vai se cumprir no seu tempo. Se você se mantiver na sua trajetória, o diferencial. A gente vê uma trajetória que não terminou muito legal. Deus tinha dito para o povo, quando saiu do Egito e estava indo em direção à terra prometida, vocês vão comer a terra que vocês vão ver, vão comer a terra que emana leite e mel, vocês vão experimentar aquilo que eu prometi para vocês, uma terra maravilhosa. E no final da história, o que aconteceu? Moisés não entrou na terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque Deus não é fiel? Não, porque Moisés não foi fiel. Seja fiel a Deus e você tem o final garantido. Amém? Seja fiel a Deus e você vai ter a sua história gloriosa no fim da história, mas saiba passar pelos processos, levando e segurando na tua vida o diferencial que fez aquela história terminar como ela terminou. E não se preocupe com o que você está passando, porque Deus vai te fazer prosperar na terra da sua aflição. Deus tem cura para você e Ele vai te fazer esquecer todo o seu sofrimento, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E talvez você tenha chegado aqui como José. Tentaram matar o sonho, o projeto que Deus tinha colocado no coração de José. Mas se nessa manhã Deus está falando com você, me traz de volta para a sua trajetória.
Me traz de volta para a sua vida. Talvez você, por um momento, soltou Deus da tua trajetória. Talvez você, por algum momento, deixou de escapar a aliança que você tinha com Deus. Mas Deus, nessa manhã, está falando, firma a tua aliança comigo, que aquilo que eu tenho, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você pensou, caramba, soltei Deus no meio da minha trajetória. Foi naquela situação eu soltei Deus ali. Mas Deus está falando, hoje é o tempo de você trazer de volta o diferencial para a tua trajetória. Porque o sonho que eu tenho para a tua vida e o projeto que eu tenho para a tua vida, ainda que você dê uma voltinha maior porque você se desviou do caminho, está de pé, porque eu sou o Deus que não se esquece de você. Amém, queridos? Feche os seus olhos nessa hora.